Seja muito bem-vindo a esse vídeo, rapaz. Essas últimas 2 semanas aí a internet ferveu, não só por causa do boom de Avatar, mas também por causa de um anime que, estamos falando que é a promessa da temporada de 2023 aí, dos animes que é Chainsaw Man, que eu vou te falar que não é tão bom assim não, tá? Eu leio o mangá, tá? Antes de qualquer coisa, antes de começar a dar pedrada, bom, bem que ideia também. Eu leio o mangá e, sinceramente, não é tão bom assim não, tá? Só que, cara, o que fizeram com o Guilherme Briggs, cara, foi de uma covardia gigantesca. Foi todo mundo em cima do cara por causa de uma frase que nem é oficial. Exatamente isso que você ouviu. Foi todo mundo em cima. Foi todo mundo hatear o Guilherme Briggs aí, que pra quem não sabe, simplesmente atualmente ele é só o maior nome da dublagem brasileira. É. A dublagem do Brasil, o maior nome atualmente é o Guilherme Briggs. Atualmente não tem um dublador no patamar do Guilherme Briggs na dublagem brasileira, do escalão que ele tá hoje em dia, né, atual. Cara, você pode olhar, o Wendel Bezerra é um gigante, incontestável. Nenhum cara desse tamanho não tá tão no patamar do Guilherme Briggs, né? O cara hypou, o cara ganhou o coração da gente aí. O cara é puro carinho, amor, o cara é um profissional absurdo. E, velho, crucificar o cara por causa de uma frase que o estúdio não gostou e mandou trocar é sacanagem. Até porque a própria tradução do mangá em si, a frase é diferente. Você já deve saber aí, né, que por causa de uma frase de um scan aí que traduziu, né, uma página do sexto volume do mangá aí, do Chainsaw Man, que o Demônio do Futuro, né, se refere ao futuro, que ele vê que o futuro seria pica, né, em teoria com a vitória dos demônios, só que isso é um scan, tá? A tradução oficial era o futuro é top, E o Guilherme Briggs ainda melhorou a frase, que ele colocou o futuro é show, né? O pessoal que refez o roteiro ainda colocou que ficou mais engraçado que o próprio mangá, que o futuro é show, ficou show. Eu gostei, eu ri pra caramba quando eu vi esse episódio do anime aí. E depois, passou um tempo, eu vi que o pessoal crucificou o Guilherme Briggs e, cara, tenham respeito com esse gigante chamado Guilherme Briggs, porque o cara não é pouca coisa não, o cara tem uma carreira gigantesca na dublagem, muito personagem que a gente tem muito carinho, que a gente lembra só de ouvir a voz. Foi dublado pelo Guilherme Briggs aí. E se, cara, se não gostou, não tem por que ir lá na internet crucificar o cara. Vai procurar quem fez o roteiro, vai lá e xinga o estúdio, xinga a própria Crunchyroll. Mas, pô, por que xingar o cara por causa de uma frase? O cara só tá fazendo o trabalho dele. Ele só tá lá dando uma voz pro personagem, ele não tem nada a ver. Cara, o Guilherme Briggs, você sabe que ele é zoeiro. Se dependesse dele, ele colocaria o Futuro é Pica sem pensar duas vezes. O cara é zoeiro, o cara é brincalhão. Só que não depende só de um profissional para que uma produção saia. Entendeu? Você é o cabeça de batata que foi lá xingar o cara. Não depende só do Guilherme Briggs, depende de uma série de fatores. Tem que ter aprovação do roteiro. O pessoal tem que ler o roteiro, tem que adaptar, tem que ver o que vai entrar, o que não vai. Muita coisa que às vezes seria até mais legal do que o Futuro é Pica e entrar e o próprio estúdio cortou aí. Você não tá nem sabendo, tá preocupado com isso daqui que nem faz parte da porra do mangá. E o pessoal foi lá crucificar o cara. Esse vídeo é pra te pedir respeito com o Guilherme Briggs, que o cara é gigantesco. Entendesse? Cara, tem gente xingando o cara de tudo quanto é coisa. O pessoal pega no pé dele por causa do cabelo, por causa de dente. Cara, não tem pra que fazer isso. A internet hoje em dia, ela já passou daquela fase que era só coisa engraçada, coisa leve. A gente brincava em rede social, brincava em site de joguinho. A internet hoje em dia, ela é puro ódio, puro rancor, puro ranço. O pessoal só sabe destilar ódio, destilar raiva, destilar rancor. E não tem pra que isso. A internet, o que antes começou como um ambiente voltado mais pra trabalho do que tudo, hoje em dia virou o reduto do ódio, cara. Por incrível que pareça. Um negócio que era pra envelhecer tão bem, cara. Um negócio que era pra ser uma coisa tão legal. Hoje em dia virou uma coisa que desanima, não dá nem vontade de entrar, de mexer mais, cara. Tudo que você vê tá destilando ódio, tem xingamento, tem palavrão. É uma coisa tão absurda que não dá pra entender como que o ser humano tá envelhecendo, ele tá evoluindo de um modo tão vulgar, tão cheio de ódio, tão péssimo, tão ruim. Né? Na verdade, a pessoa tá envelhecendo tão mal. O ser humano era para envelhecer e adquirir mais experiência com a vida, mas não, parece que tá regredindo. Parece que aquilo que virou antes tá regredindo, tá diminuindo, tá sumindo aos poucos. Cara, é absurdo ver o que o ser humano está se tornando em pleno século XXI, 2023. O ano nem começou ainda, mano. A gente está no dia 20 de janeiro, que no meio da terceira semana do ano ainda só.
E já começa o ano com o povo destilando ódio pra cima do Guilherme Briggs, pra cima de um dublador aí. E ainda dá sorte, porque o Brasil é tolerante até demais com certas coisas. Porque tem país que a tolerância é zero. A China, Japão, Estados Unidos, eles banem coisa por muito menos. Já teve caso nos Estados Unidos aí que por conta de como é que eu vou, assédio em excesso, o pessoal tava assediando demais uma dubladora, tava indo demais atrás de uma dubladora de uma série animada lá e acabaram que os caras simplesmente cancelaram porque cansaram da palhaçada. E foi quase o mesmo caso que aconteceu com o Guilherme Briggs aqui no Brasil. Pesquisa aí depois que vocês vão ver. Os caras começaram a perseguir uma dubladora por causa de uma coisa que divergiu de uma revista ou de um livro lá e os caras não quiseram nem saber. Cortaram sem dó, cancelaram e pode chorar mesmo. Só que o Brasil é tolerante até demais, né? E o foco desse vídeo nem é 100% xingar esse bando de filho da puta que fez isso aqui com o Guilherme Briggs, mas também lembrar de uma coisa, não é só ódio que tá na internet. Um exemplo disso é a Crunchyroll, a empresa aí, né, que distribui o anime no Brasil e no mundo aí. Ela veio a público, né, ela pediu respeito ao Guilherme Briggs, né, ela mostrou apoio a nosso querido dublador aí, né, que atualmente ele é o dono do nosso coração aí, né? É o dublador que a gente mais ama atualmente. A gente é de lua. Aí daqui a pouco vem outro dublador que ganha um carro com a gente. Aí todo mundo ama ele. É assim que acontece. A voz do dublador é o que mais conquista a gente. Só que no caso do Guilherme Briggs, ele é um cara tão fofo, um cara tão foda que só a risada dele já ganha a gente. E tem gente que ainda consegue odiar um ser humano desse, cara. Eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente. Quer xingar, vai xinga a produtora, xinga o estúdio responsável. Vai xingar o cara que só tá lá fazendo o trabalho dele. O cara às vezes não. Se bobear, ele não tem nem envolvimento com o roteiro. No mínimo que um dublador faz é não gostar de uma frase. E mesmo assim, às vezes tem que falar porque não tem outro jeito. O estúdio bate o pé e quer. Você pode pegar os podcasts que o Guilherme Briggs vai, até os dubladores. Eles mesmo sempre falam isso. Às vezes eles querem colocar uma coisa, quer deixar, acham engraçado e o estúdio tira. Acha uma coisa legal para colocar no roteiro, o estúdio não deixa. O próprio Guilherme Briggs já falou muito isso, que teve muito trabalho, que teve muita coisa legal que ele queria que entrasse, que a própria equipe de dublagem dele queria que entrasse, só que o estúdio bloqueia, e às vezes não é nem culpa do dublador em si. E xinga o estúdio, xinga a empresa, xinga o dono do mangá, xinga o Batman. Por que em cima de um cara, de um ser humano que é pura luz, cara? Um cara tão fofo, tão legal como o Guilherme Briggs. Então, cara, a lição desse vídeo é respeitem esse gigante da dublagem. Respeitem o Guilherme Briggs, que o cara é o maior dublador em atividade no Brasil hoje em dia, cara. O maior dublador do Brasil, sem sombra de dúvidas, hoje em dia é o Guilherme Briggs. Uma voz marcante, a voz do cara, a voz dele é fofa, cara. Só do jeitinho de falar dele, ele já ganha a gente, o dedo já vai sozinho no botão de seguir. E, cara, tem gente que consegue odiar um ser humano tão iluminado, tão produto, tão fofo como o Guilherme Briggs, ao ponto de ele desistir de um trabalho. A gente sabe que o Guilherme Briggs, ele é um cara que ele se dedica 100% aos trabalhos que ele pega. Ele é um cara que ele ama os trabalhos que ele pega. Ele é um cara geek, ele é um cara nerd que nem a gente. Cara, dublar um anime desse tamanho, pra ele devia estar sendo tão prazeroso e o cara perder a vontade de fazer um negócio desse. Não tem nem como descrever, cara. Um ser humano infelizmente, cada dia que passa a gente chega à conclusão de que o ser humano deu errado, né? É foda. É isso. Eu vou ficando por aqui, eu peço só para que você desça aqui embaixo, dispara o like aí, se inscreve no canal pra gente crescer, dominar esse mundo junto aí. Aquele abraço fofinho e de novo, respeitem esse gigante chamado Guilherme Briggs. Fui.